Desde o instante primordial em que seus pulmões inflaram pela primeira vez, um rótulo verbal foi fixado a você. E atrelado a essa simples designação, um universo de projeções, anseios e expectativas foi silenciosamente depositado sobre seus ombros. Antes mesmo que seus lábios pudessem articular o primeiro som inteligível, o mundo já tecia uma tapeçaria de esperanças ao seu redor. E à medida que os anos se acumularam, essa carga invisível de dever apenas se intensificou. Seja o filho exemplar, o aluno brilhante, o profissional impecável, alguém na vida. Mas, vamos focar por um instante nessa frenética corrida. O que realmente configura esse elusivo ser alguém? Crucialmente, a pessoa que você se tornou hoje ecoa a melodia da sua alma ou é meramente o reflexo distorcido das lentes alheias? A sociedade, essa grande escola de conformidade, nos doutrina desde sempre a buscar a aceitação. Aprendemos cedo que certas condutas não nos trariam aprovação ou afeto, enquanto desvios nos exilam para a periferia do julgamento. Se você trilha o caminho esperado, colhe os frutos do carinho, do reconhecimento e do pertencimento. Mas se ousa desbravar sendas inexploradas, arrisca-se à crítica, à rejeição, ao ostracismo social. Diante desse espectro da desaprovação, a maioria de nós instintivamente se adapta, esculpindo uma persona, uma máscara social que nos permite transitar pelo palco da vida sem gerar ondas de desconforto. Contudo, reside aí uma armadilha insidiosa. Com o passar do tempo, a linha tênue entre a máscara e a face original se esgarça, e começamos a confundir o personagem com a nossa própria identidade. Quanto mais nos esforçamos para nos encaixar no molde pré-estabelecido, mais nos distanciamos da nossa essência visceral. Inconscientemente, direcionamos nossas escolhas para satisfazer o que os outros consideram correto e adequado, silenciando aquela voz interior que clama: mas isso ressoa com a minha verdade. E assim, incontáveis vidas se deserolam sob o manto de um personagem fabricado, até que um dia, a sensação de um vazio inexplicável se torna insuportável. Porque invariavelmente, em algum ponto da trajetória existencial, essa incessante adaptação cobra seu preço. Uma inquietude sutil se instala, a percepção de que algo fundamental está em descompasso, embora a razão escape a lógica. Você ostenta todos os troféus que lhe disseram que trariam felicidade, a carreira almejada, o relacionamento estável, o reconhecimento social, mas uma sombra de insatisfação paira, sem causa aparente. É nesse exato instante que a epifania irrompe. Você dedicou tanto tempo e energia a corresponder às expectativas alheias que se perdeu de si mesmo. Quem seria você se as cortinas do julgamento caíssem? Se o olhar vigilante da sociedade se dissipasse? Se pudesse apagar todas as influências externas, se recomeçar a sua história do zero, quais seriam suas escolhas autênticas? Essa é uma das indagações mais desafiadoras que podemos enfrentar, pois ela escancara o quão intrinsecamente nossa identidade se imbrica com a necessidade visceral de aprovação. E é precisamente por essa razão que muitos evitam essa introspecção profunda. Admitir a própria ignorância sobre a verdadeira identidade pode ser aterrador. No entanto, nesse mesmo limiar reside o potencial para a mais profunda libertação. Porque a verdadeira jornada não se resume a replicar o que esperam de você, mas a resgatar a memória de quem você era antes de todas as camadas de condicionamento. E quando finalmente se reconecta com essa centelha original, percebe que a única expectativa que verdadeiramente importa é aquela que emana da sua própria alma. Para Carl Jung, existe em nós uma dimensão que transcende as imposições externas, o self. Ele não é um papel que representamos, nem uma imagem cuidadosamente projetada para o mundo. O self é a nossa essência autêntica, a totalidade do nosso ser, muito além dos rótulos que carregamos e das influências que moldaram nossa identidade. O grande paradoxo é que poucos de nós chegam a conhecer essa parte fundamental. Desde cedo, somos incentivados a edificar um ego robusto, essa instância psíquica que nos auxilia a navegar no mundo, a construir uma identidade reconhecida pelo tecido social. O ego é necessário, mas sua grande ilusão reside em acreditar que ele é a totalidade da nossa existência. Ele se agarra avidamente às conquistas, aos títulos, às narrativas que tecemos sobre nós mesmos.
Sua bússola aponta para o sucesso, o status, a aceitação. E quanto mais nos identificamos com essa superfície da vida, mais nos distanciamos da profundidade oceânica que o self representa. O self não anseia por validação externa. Ele não se mede em curtidas, números ou aplausos. Ele simplesmente é. Mas quando negligenciamos essa dimensão profunda, um vazio começa a corroer nossa existência. O brilho das conquistas externas se ofusca. O que antes parecia suficiente, já não preenche o abismo interior. É como se um chamado silencioso ecoasse dentro de nós, mas não soubéssemos decifrar sua origem. Esse chamado misterioso é o self, ansioso por emergir. Jung acreditava que a verdadeira realização humana não reside em fortalecer o ego, mas em permitir que ele se renda à sabedoria do self. Isso não implica a destruição do ego, mas sim sua recolocação no lugar de um instrumento a serviço do nosso ser autêntico, e não como seu tirano. Contudo, o ego resiste ferozmente. Ele teme a perda de controle, o mergulho no desconhecido. Por isso, muitos indivíduos fogem desse processo transformador, buscando refúgio em distrações, na incessante busca por mais conquistas, mais aprovação, mais artifícios para evitar o confronto com essa parte mais profunda de si mesmos. Mas a fuga do self tem um preço inevitável. Ele nunca desaparece por completo. Ele se manifesta em sonhos carregados de simbolismo, em intuições súbitas, em crises inesperadas que nos forçam a desviar o olhar para o nosso interior. Ele nos cobra a vida que negligenciamos viver por medo, por conveniência, por hábito. E um dia, a dolorosa constatação emerge. Passamos tanto tempo tentando ser alguém para o mundo que nos esquecemos de ser quem realmente somos. A jornada rumo ao self não é uma trilha florida e sem obstáculos, mas é o único caminho que nos conduz à verdadeira plenitude. Porque somente quando nos desprendemos da necessidade de nos definirmos pelo que é externo e nos entregamos àquilo que sempre residiu em nosso interior, encontramos a liberdade que incessantemente buscamos. A maior ilusão que carregamos é a crença de que já nos conhecemos por completo. Acumulamos rótulos, experiências e opiniões sobre nós mesmos ao longo da vida, mas na maioria das vezes, tudo isso é apenas um reflexo das lentes externas. O verdadeiro permanece soterrado, aguardando o momento propício para emergir. E esse momento só se apresenta para aqueles que cultivam a coragem de se olhar no espelho da alma com honestidade brutal. Esse é o caminho da individuação, o processo que Jung descreveu como a jornada para se tornar inteiro. Individuar-se não é simplesmente crescer ou amadurecer, nem se encontrar no sentido superficial de mudar de carreira, viajar em busca de autodescoberta ou adotar novos hobbies. É um processo muito mais profundo, quase cirúrgico, onde todas as facetas da nossa psique, as que conhecemos e as que preferimos ignorar, precisam ser confrontadas e integradas. A sociedade nos ensina a representar papéis: o profissional competente, o parceiro ideal, o filho exemplar, o amigo leal. E com o tempo, começamos a confundir esses personagens com a nossa verdadeira identidade. Mas a individuação exige que você transcenda essa superficialidade, que encare o desconforto de perceber que talvez muito do que você acreditava ser era apenas um eco das expectativas alheias. E aqui reside o ponto mais desafiador. A individuação não é um processo confortável. Pelo contrário, é uma jornada que exige que você desconstrua ilusões, que pare de mentir para si mesmo, que aceite a possibilidade de ter vivido anos no piloto automático, se moldando para caber em espaços que nunca foram verdadeiramente seus. Esse confronto pode ser doloroso, mas é intrinsecamente libertador. Jung sabiamente observou que a individuação é o delicado equilíbrio entre as imposições da sociedade e os anseios da alma. Isso implica não rejeitar o mundo, mas se posicionar dentro dele sem se perder na multidão de expectativas. Não significa abandonar responsabilidades ou ignorar regras, mas sim fazer escolhas que emanam da sua verdade interna, e não meramente respostas condicionadas às demandas externas. O cerne do problema reside no medo que a maioria das pessoas nutre em relação a esse processo. Porque para se tornar quem você realmente é imperativo abrir mão do que você não é. Isso pode demandar a reconfiguração de relacionamentos,
o abandono de certezas confortáveis, a reavaliação de sonhos que pareciam inquestionáveis. Pode significar aceitar que aquilo que você sempre desejou era, talvez, apenas um anseio emprestado, desprovido de autenticidade genuína. Mas qual o preço de evitar essa jornada transformadora? De continuar trilhando o caminho esperado, ignorando aquela persistente inquietação interior? O custo é incalculável. Viver uma vida que aparenta correção por fora, mas que pulsa com a ausência de alma por dentro. É alcançar todos os marcos que lhe disseram que trariam a felicidade. Paradoxalmente, sentir um vazio persistente. É a angústia tardia de perceber que você nunca foi totalmente você mesmo. A individuação não é um destino final, uma meta a ser alcançada para então repousar na completude. É uma senda contínua de aprofundamento, de ajustes, de reconstrução incessante. Mas uma vez que você se permite embarcar nessa jornada, depois que vislumbra sua essência autêntica, nenhuma máscara volta a se encaixar confortavelmente. Nosso inconsciente, essa vasta e misteriosa dimensão da nossa psique, comunica-se conosco incessantemente. Ele sussurra através dos sonhos enigmáticos, das intuições fugazes, das repetições misteriosas que tecem a tapeçaria da nossa vida. Mas a maioria de nós permanece surda a essa linguagem sutil. Imersos na lógica fria, no ruído incessante do mundo exterior, na pressa frenética do cotidiano, ignoramos essa outra forma de comunicação, uma linguagem carregada de simbolismo e significado profundo. Para Jung, decifrar essa linguagem arcaica é essencial para o processo de individuação, porque é através desses canais misteriosos que o Self tenta nos guiar de volta ao nosso centro autêntico. O inconsciente não se expressa em palavras diretas e literais. Ele utiliza a rica tapeçaria dos símbolos, um sonho bizarro, uma coincidência que desafia a probabilidade, uma sensação visceral inexplicável, uma imagem recorrente que assola a mente sem razão aparente. Nada disso é aleatório. São fragmentos de um código ancestral que anseia por ser decifrado. O problema reside na nossa mente racional, ávida por respostas rápidas e claras, por explicações lógicas e lineares. Mas o inconsciente opera em um nível muito mais profundo, comunicando-se através de metáforas vívidas, arquétipos universais, padrões ocultos na própria trama da realidade. É por essa razão que Jung dedicou uma parcela significativa de sua vida ao estudo dos sonhos. Ele acreditava que eles não eram meros resíduos da atividade cerebral, mas mensagens diretas emanadas do inconsciente, tentando revelar aquilo que nossa mente consciente é incapaz de enxergar. Um animal que emerge em um sonho, um lugar desconhecido que ressurge repetidamente, um evento que desafia a lógica. Tudo isso carrega um significado intrínseco, embora raramente de forma literal. São pistas sutis, mapas simbólicos que clamam por exploração. E não são apenas os sonhos que carregam essa carga simbólica. Nossa própria vida é permeada por padrões recorrentes. Já percebeu como certas situações parecem se repetir incessantemente? Você se vê atraído pelo mesmo tipo de pessoa em seus relacionamentos, enreda-se nos mesmos conflitos, confronta as mesmas encruzilhadas decisórias, como se estivesse preso em um ciclo invisível. Isso não é mera coincidência. Quando padrões se repetem em nossa jornada, é um indicativo de que algo fundamental ainda não foi compreendido, algo essencial clama por integração. O inconsciente orquestra essas situações em nosso caminho até que, finalmente, a verdade que insistentemente ignoramos se revele. Mas o que acontece quando nos recusamos a escutar essa voz interior? Quando descartamos os sonhos como meras divagações noturnas, ignoramos as intuições como fantasias da mente ou persistimos nos mesmos erros sem buscar compreender sua raiz? O inconsciente não se silencia. Ele se torna mais insistente, manifestando-se de formas mais intensas e perturbadoras, ansiedade paralisante, crises inexplicáveis, sentimentos opressivos de vazio existencial. Quando você negligencia sua psique profunda, ela encontra outras vias para capturar sua atenção, e muitas vezes, a única linguagem que resta é a do sofrimento. Por isso, Jung sabiamente afirmou que negar o inconsciente é viver uma vida pela metade. Porque quanto mais você se fecha para essa dimensão essencial de si mesmo,
mais desconectado você se torna da sua própria totalidade. E quanto mais desconectado, mais perdido você se sente no labirinto da existência. A chave para essa jornada de autodescoberta não reside em controlar ou silenciar o inconsciente, mas em aprender a dialogar com ele, em decifrar seus símbolos enigmáticos, em escutar atentamente seus sinais sutis, em aceitar que existe em você uma sabedoria que transcende a lógica fria da sua mente racional. O inconsciente não é seu inimigo. Ele é um guia silencioso, um mestre interior que nunca cessa de falar, apenas aguardando o momento em que você estará finalmente pronto para ouvir. A verdadeira essência da vida não reside em seguir o fluxo da manada ou em se ajustar passivamente às expectativas externas. Ela floresce na capacidade de escolher conscientemente o próprio caminho, de escrever sua própria história em vez de viver o enredo que outros traçaram para você. Viver com propósito não é simplesmente alcançar uma meta predefinida, mas um processo contínuo de alinhamento entre quem você verdadeiramente é e o que você faz no mundo. Quando você começa a se reconectar com as camadas mais profundas da sua essência, a vida deixa de ser uma sequência de ações automáticas e se transforma em uma jornada permeada de intenção e autenticidade. O propósito, afinal, não é algo que você encontra perdido por aí, mas algo que você cria ativamente. Ele emerge quando suas escolhas começam a ressoar com a sua verdade interna, e não com as exigências efêmeras do mundo ao seu redor. A questão fundamental não é o que você irá conquistar materialmente, mas quem você se tornará ao longo dessa jornada transformadora. Quando você começa a agir em consonância com sua essência autêntica, as obrigações diárias se metamorfoseiam em escolhas conscientes e o peso da vida parece se dissipar. O que antes era percebido como um fardo opressor agora é realizado com paixão, clareza e um senso profundo de propósito. Não se trata de preencher um vazio interior com aquilo que o mundo proclama como importante, mas de abrir espaço para o que realmente nutre a sua alma. Ao abraçar essa jornada de autoconhecimento, você começa a viver de forma significativa, porque está em sintonia com algo muito maior do que os padrões e expectativas externas. Viver com significado é um alinhamento contínuo entre o que você faz e quem você é em sua essência mais profunda. Isso não implica que a vida se tornará um mar de rosas, isenta de desafios. O verdadeiro significado emerge precisamente quando você consegue transformar os obstáculos em oportunidades de crescimento. O que antes parecia ser um peso insuportável se transmuta em uma experiência enriquecedora para a alma, pois agora você enxerga sentido até mesmo nas dificuldades. Se esse vídeo fez sentido para você, me conte aqui nos comentários. Até a próxima jornada. O verdadeiro propósito não se limita a conquistar algo externo, mas a se tornar a melhor versão de si mesmo enquanto trilha o seu próprio caminho singular. Essa é a essência de viver com significado, a harmonia perfeita entre quem você é e o que você faz no mundo. Quando você se permite viver em consonância com sua verdadeira essência, a vida deixa de ser uma série de reações automáticas e se torna um processo contínuo de criação, de escolhas conscientes e de autenticidade visceral. É um caminho que você mesmo traça e percorre, guiado pelos valores mais profundos da sua alma. Porque a verdadeira vida floresce intensamente quando você finalmente se reconecta com quem você realmente é.